Olá, queridos alunos, bem-vindos a mais uma videoaula do professor Sérgio. Hoje nós veremos a avaliação laboratorial da função endócrina. Inicialmente, iremos definir o que seriam hormônios. Hormônios são mensageiros químicos que são produzidos por tecidos específicos chamados glândulas. E esses hormônios, eles agem não na própria glândula, não no tecido local, mas eles agem em órgãos ou em tecidos distantes, em baixíssimas concentrações, estimulando ou inibindo as funções desses órgãos e não determinando essas funções, principalmente crescimento, metabolismo e reprodução. Os hormônios eles são classificados em 3 categorias. Os hormônios peptídicos, temos como exemplo a insulina. Os hormônios esteroides de natureza lipídica, o principal exemplo aqui que nós temos é a testosterona, e os hormônios derivados de aminas biogênicas, que são derivados de aminoácidos, como por exemplo a norepinefrina, que é um derivado da tirosina. De acordo com a sua categoria, o hormônio tem algumas características. Os hormônios peptídicos eles são solúveis em água, têm um tempo de meia-vida bem curto, de 10 a 30 minutos. Eles iniciam suas respostas ligando-se a receptores de membrana, e ao se ligar eles estimulam a produção de um segundo mensageiro, e esse segundo mensageiro ele vai desenvolver a sua ação fisiológica. Exemplos desse tipo de hormônio é a insulina, o paratormônio, que é o PTH, e a adrenocorticotropina, que é o ACTH. Os hormônios esteroides eles têm características lipídicas, por isso eles são insolúveis em água. Por serem insolúveis em água, são também insolúveis no líquido plasmático, no plasma. Eles circulam ligados a proteínas transportadoras. Meia-vida dos hormônios esteroides é de 30 a 90 minutos. Eles, por terem características lipídicas, eles entram na célula por difusão passiva, e os seus receptores, portanto, são intracelulares, ou intracitoplasmático ou intranuclear. Exemplo dessa categoria de hormônio é o cortisol e o estrógeno. Já os derivados de aminoácidos também são solúveis em água, como acontece com os peptídicos, circulam no plasma livremente ou podem estar ligados a proteínas. Exemplo é as catecolaminas e a tirosina. Os hormônios derivados de aminoácidos eles têm uma meia-vida bem variada. Podem ser bastante longas, como acontece com a tiroxina, de 7 a 10 dias, ou extremamente curtas, com as catecolaminas, menos de 1 minuto. Eles iniciam suas respostas também se ligando a receptores de membrana e estimulando a produção de um segundo mensageiro intracelular. As principais glândulas endócrinas podem ser vistas nesse slide. Nós temos o hipotálamo, que é uma glândula central que produz os hormônios liberadores que agem sobre a hipófise, que também é uma glândula central que age sobre diversas outras glândulas periféricas. A tireoide, produtora dos hormônios tireoidianos. As paratireoides, que estão ligadas à tireoide, estão atrás da tireoide. O tecido adiposo, que também é um tecido produtor de alguns hormônios. As adrenais, que se localizam em cima de cada rim, produtora dos hormônios adrenais. O pâncreas, produtor de insulina, produtor de glucagon. Os rins também são considerados glândulas endócrinas. E as gônadas masculinas, os testículos, e as gônadas femininas, os ovários. Aqui nós podemos ver os principais hormônios produzidos por cada uma dessas glândulas. O hipotálamo produz todos os hormônios liberadores da hipófise, São chamados hormônios liberadores dos hormônios que atuam em glândulas periféricas. A hipófise ela é dividida em duas partes, duas seções diferentes da mesma glândula. Uma hipófise é chamada hipófise anterior, que produz o ACTH, o adrenocorticotropina, produz também o hormônio estimulador da tireoide, o hormônio folículo estimulante, o luteinizante, o hormônio do crescimento e também a prolactina.
E o eixo da hipófise posterior, ela produz o hormônio antidiurético e também ocitocina. Hipotálamo e hipófise são consideradas glândulas centrais, controladoras das glândulas periféricas. As glândulas periféricas nós podemos mostrar aqui o ovário, produtor de estrógeno e progesterona, e o testículo, produtor de testosterona. O pâncreas é uma glândula que produz insulina e glucagon. A adrenal, cortisol, aldosterona e catecolaminas. As paratireoides produzem o paratormônio. A tireoide produz T3, que é triodotironina, e o T4, que é tiroxina, além da calcitonina. E a placenta produz a gonadotropina coriônica, o estrógeno, progesterona e somatotropina. A placenta, obviamente, nem sempre está presente e esses hormônios nem sempre também são medidos em virtude de não ser uma glândula fixa. Existe uma hierarquia do sistema endócrino. Então, o hipotálamo produz e secreta os hormônios liberadores que agem sobre a pituitária. Pituitária, sobre a ação dos hormônios liberadores, também produz e libera alguns hormônios. A hipófise anterior e a hipófise posterior produzem hormônios que agem sobre a glândula periférica. Sobre a ação dessa glândula periférica, essas glândulas produzem os hormônios periféricos que agem sobre a célula-alvo. Aqui nós podemos ver vários eixos que têm essa mesma lógica regulatória. Então, lá em cima nós temos o hipotálamo, que vai produzir os hormônios liberadores da corticotropina, por exemplo. Então, o cortisol só vai ser produzido e liberado pela adrenal se sofrer uma ação estimulante do hormônio adrenocorticotrópico, o ACTH. Então, esse hormônio ele é liberado pela hipófise anterior sob a ação de um hormônio hipotalâmico chamado CRH, hormônio liberador de corticotropina. Da mesma forma, o eixo da tireoide, a tireoide só vai conseguir liberar os hormônios, produzir e liberar T3 e T4, sob a ação do hormônio tireoestimulante, que é produzido pela adenohipófise, e esse hormônio só vai ser liberado por ação do TRH, o hormônio liberador de tireotropina. Os hormônios gonadais, tanto os hormônios testiculares como os ovarianos, sofrem ação do hormônio luteinizante, o LH, assim como do FSH. E eles só vão ser liberados também sob a ação do hormônio liberador de gonadotropina, o GnRH. Então, todos esses eixos eles apresentam uma mesma lógica, onde o hormônio produzido pelo hipotálamo ele vai agir sobre a adenohipófise, produzindo assim o estímulo necessário para que esse hormônio da adenohipófise seja liberado e haja sobre uma glândula periférica. Nós podemos ver nesse slide também que esse eixo estimulador produz também um feedback negativo. Então, o excesso de hormônio age tanto a nível hipotalâmico como a nível da adenohipófise, inibindo a produção dos hormônios liberadores ou dos estimuladores das glândulas periféricas. Então, nós podemos resumir as desordens endócrinas em 3 tipos. Desordens de nível central, aquelas que agem no hipotálamo ou agem na pituitária. Desordens de nível periférico, aquelas que agem na disfunção da própria glândula periférica, e a nível de receptor, pós-receptor, que age no tecido-alvo, na célula-alvo, a qual o hormônio não pode atuar por algum problema. Ao se avaliar as dosagens hormonais, teremos que levar em consideração algumas características dos hormônios, como se o hormônio tem nível basal no plasma, ele precisa ser avaliado somente uma vez. Se o hormônio ele tem uma dinâmica diurna de concentração, como é o caso do cortisol, se ele tem níveis baixos ou se tem níveis altos em decorrência do período do dia, se
se ele obedece a um ciclo circadiano, se o hormônio ele apresenta níveis cíclicos, como o que ocorre com os hormônios do ciclo menstrual, que eles são liberados em determinados dias em níveis mais elevados e em outros dias em níveis mais baixos. Se os hormônios são secretados na urina, se os hormônios eles produzem metabólitos hormonais, como por exemplo a insulina, que produz o peptídeo C, e se a avaliação da atividade desse hormônio vai ser uma avaliação indireta, uma resposta da medida metabólica, por exemplo, né? Se nós medimos a diurese, nós estamos indiretamente medindo a função do hormônio antidiurético. Se nós medimos a glicemia, indiretamente estaremos medindo também a ação da insulina. Como exemplo de hormônios que agem por variação diurna, nós temos tanto o cortisol como o hormônio do crescimento, que tem variações diurnas. Aqui nesse gráfico nós podemos ver que o cortisol ele tem níveis muito baixos à noite e níveis muito elevados no início da manhã, por volta das 8, 9 horas. Então, se quisermos medir os níveis mais elevados do cortisol, precisamos escolher o período da manhã para fazer a coleta e a medição desse hormônio. Então, essa característica hormonal de liberação e de secreção hormonal precisa ser levada em consideração para que possamos ter um resultado que a interpretação deve ser correta. Também os hormônios cíclicos, como LH, FSH, estrógeno e progesterona, precisam ser levados em consideração em que fase do ciclo menstrual podemos avaliar. Se nós estamos medindo, por exemplo, o estrogênio, nós precisamos levar em consideração que o estradiol ele vai ser secretado em níveis mais elevados antes da ovulação e a progesterona estará com níveis mais elevados após o período ovulatório. Levando em consideração essa produção maior do hormônio em determinado período, nós podemos então medir o momento em que há maiores níveis plasmáticos desse hormônio. Alguns hormônios também são secretados, são eliminados na urina. Então, precisam também ser levados em consideração essa via de eliminação. Então, alguns hormônios que têm atividade diurna, como cortisol, como aldosterona, ou outros que têm uma secreção pulsátil, como as catecolaminas, precisam ser medidos na urina para que possamos ter uma avaliação dos níveis, a estabilidade dos níveis desses hormônios. Também alguns hormônios produzem metabólitos ativos, metabólitos esses que podem ser medidos e que indiretamente podem refletir a produção do hormônio, como é o caso do peptídeo C, que é um coproduto da síntese da insulina. Então, a concentração do peptídeo C ele vai refletir a produção de insulina e, em princípio, ele vai dar as mesmas informações dos níveis de insulina. Também uma alternativa interessante para a avaliação das concentrações hormonais. As principais técnicas utilizadas para avaliação, para medida dos hormônios, vamos abordar agora. Primeiro é a técnica do bioensaio. No bioensaio nós podemos injetar o material a ser testado em animais, ou podemos avaliar também, realizar bioensaios in vitro, incubando o hormônio com tecidos, com membranas, com células, com linhagens celulares, e aí mediremos a resposta desse hormônio naquela célula, naquele animal. Geralmente é medido a partir da produção de um segundo mensageiro, como o AMP cíclico. Os bioensaios eles geralmente são utilizados apenas em pesquisa e muito raramente é utilizado na clínica. Nós temos um exemplo de um bioensaio. Então, a célula foi transfectada com a luciferase com o gene reporter. Nesse produto, nesse sistema luciferase que foi produzido, nós temos o ARE, que é um receptor para hormônio, a luciferase que vai produzir
a luciferina baseado na quantidade de hormônio que vai se ligar nesse receptor. Então, essa célula foi transfectada com esse sistema e foi colocada em contato com a amostra com a quantidade de hormônio desconhecida. Se essa amostra contiver uma grande quantidade de hormônio, esse hormônio vai agir sobre o receptor, induzindo a produção de luciferina, e a luciferina ela é medida através da produção de luz. Também se faz, clinicamente, se faz, na verdade, os imunoensaios, que é uma competição, a gente marca um hormônio, faz uma competição desse hormônio marcado com um hormônio não marcado. Então, essa competição ela vai refletir a quantidade de hormônio na nossa amostra. O radioimunoensaio é um exemplo disso. Então, no radioimunoensaio nós temos que o hormônio foi marcado com a substância radioativa e foi colocado em contato com a nossa amostra, que tem a quantidade de hormônio desconhecida. O hormônio marcado e o hormônio não marcado eles vão competir por sítios ativos, por receptores ou por anticorpos, e a quantidade de hormônio não marcado ele vai deslocar a quantidade de hormônio marcado. E essa competição ela vai nos dizer indiretamente qual a quantidade de hormônio na nossa amostra. Aqui nós temos o gráfico mostrando o percentual, a quantidade de hormônio marcado ligado ao nosso anticorpo. Embaixo, a quantidade de ACTH, de hormônio adrenocorticotrópico não radioativo, que está ligado. Então, nós podemos ver que pela competição, quanto maior a quantidade de hormônio na nossa amostra, menor vai ser a quantidade de radioatividade ligada ao nosso sistema. Outra forma de se medir também por imunoensaio é o ELISA. O princípio do ELISA, nós utilizamos um anticorpo que reconhece um dos epítopos desse hormônio, que esse anticorpo ele vai estar ligado a uma placa, vai estar fixado a uma placa. Nossa amostra é incubada com esse anticorpo. Dependendo da quantidade de hormônio, nós teremos muitos anticorpos que reconhecem esse hormônio ligados a ele. Em uma segunda fase, nós adicionaremos um segundo anticorpo, que vai conter uma enzima que vai degradar uma molécula que vai produzir uma cor. Esse anticorpo vai reconhecer esse segundo anticorpo vai reconhecer um segundo epítopo, formando assim um sanduíche. Após lavagens e aspiração desse material, somente o anticorpo que ficar ligado ao hormônio que foi fixado à placa através da ligação com o primeiro anticorpo é que vai permanecer. Esse anticorpo ligado ele vai ser colocado em contato com o seu substrato, uma vez que ele tem uma enzima que vai reconhecer esse substrato, ele vai produzir um composto colorido. O aumento desse composto colorido vai indicar o aumento da concentração desse hormônio na nossa amostra. E também se faz técnicas instrumentais, geralmente para se isolar ou para detectar catecolaminas. Essa técnica utiliza uma cromatografia líquida de alta performance, o HPLC, na qual o hormônio é colocado no sistema de colunas e esse hormônio ele vai passar por essa coluna. Nós temos um exemplo aqui de uma coluna positiva que vai reter o hormônio negativo e vai deixar passar somente o hormônio positivo, que tem carga elétrica positiva. Esse hormônio com carga elétrica positiva vai ser coletado e vai ser medido a sua concentração e posteriormente através de um eluente o hormônio com carga elétrica negativa ele vai ser deslocado, ele vai ser desligado dessa coluna e nós teremos uma coleta na segunda fração. Principais patologias avaliadas na função endócrina são doenças ou danos específicos do órgão relacionados ao próprio órgão a ser medido. Também destruição autoimune das glândulas específicas, como é que acontece com a tireoide, com a adrenal ou com a glândula pancreática. Ou neoplasias, que podem comprimir ou podem destruir os tecidos endócrinos.
Ao se avaliar a função endócrina, alguns cuidados precisam ser levados com relação à coleta, como se o hormônio é ou não peptídeo. Se ele for um peptídeo, há necessidade de se adicionar uma protease no tubo de coleta, um inibidor de protease no tubo de coleta. Identificar também o ritmo circadiano em que o hormônio é produzido, para se coletar no momento correto. Identificar o tempo de meia-vida desse hormônio e também saber se esse hormônio ele tem ou não uma secreção pulsátil, para que possamos medir tanto os níveis plasmáticos como os níveis urinários para fazermos uma comparação. Aqui nós temos os diversos eixos reguladores de hipotálamo. Vamos ver um a um e as suas principais características. O primeiro eixo é o eixo hipotálamo-pituitária. Esse eixo ele possui um nível central e um nível hipotalâmico através do hormônio liberador de tireotropina, que estimula a glândula pituitária a liberar o TSH, o hormônio tireoestimulante, e esse age sobre a tireoide, induzindo ou estimulando a produção de T4 e T3. Esse eixo produz também um nível regulatório inibitório pela somatostatina, que inibe a produção e a liberação do TSH. O T4 e o T3 eles são tironinas iodadas, que são produzidas pelo acoplamento do grupo fenila da tirosina com o grupo fenila de uma tirosina adjacente. O hormônio ele é produzido como T4 e, sob a ação de enzimas de iodinase, eles produzem T3, triodotironina, e o T3 reverso, que ele não tem ação hormonal. Mas 80 a 90% do hormônio tireoidiano ele é secretado como T4. O T3 ele é produzido sobre o T4 e é realmente a forma biologicamente ativa. Então, o T4 poderia ser considerado um pró-hormônio. Sob a ação da deiodinação em 5' essa deiodinação ocorre na glândula tireoide ou nos tecidos alvos, é produzido o T3. As enzimas que promovem essa deiodinação são chamadas iodotironina deiodinase. A produção do T3, duas iodotironina deiodinase atuam sobre o T4 e a deiodinase 1 e 2. A enzima do tipo 3 ela vai remover o iodeto na posição 3 e ela vai produzir o T3 reverso, que é inativo. Então vamos ver aqui como acontece a biossíntese dos hormônios tireoidianos. Inicialmente o hipotálamo produz TRH, que estimula a adenohipófise a produzir TSH. TSH atua sobre o seu receptor na glândula tireoide, induzindo a captação de iodo por essa glândula tireoide, pelos folículos tireoidianos. Esse iodo ele vai ser oxidado com a tirosina de uma proteína chamada tireoglobulina. Ao se oxidar, ele forma monoiodotironina ou diiodotironina. Monoiodotironina pode se acoplar com a diiodotironina, formando o T3, e duas diiodotironina podem se acoplar formando o T4. T3 e T4 eles são liberados pela glândula folicular da tireoide e podem permanecer livres no plasma, podem se ligar a proteínas, principalmente a albumina. Então, a medição dos hormônios da tireoide é feita como T4 livre, T3 livre, T4 ligado e T3 ligado à proteína. Os hormônios tireoidianos, o T3 principalmente, eles agem aumentando a taxa metabólica de diversos tecidos. Aumentam também a utilização do ATP e aumentam a lipólise do tecido adiposo. Esses são os principais efeitos, ações dos hormônios tireoidianos. Mais de 95% das doenças tireoidianas têm ação na própria glândula tireoide e elas têm origem autoimune, produção de anticorpos contra a glândula tireoide.
E esses anticorpos, eles agem contra diversos componentes da glândula tireoide, mas principalmente em organelas chamadas microssomos, que são ricos em peroxidases. Portanto, os hormônios produzidos T3 e T4, que são resultados da oxidação do iodo nas tiroxinas da tireoglobulina, eles não poderão sofrer essa oxidação em virtude dela ocorrer nos microssomos por ação da enzima peroxidase. Nos distúrbios da glândula tireoide também ocorre infiltração de linfócito e destruição progressiva da glândula tireoide, que podem levar a hipotireoidismo, mas é menos frequente. E as causas hipotalâmicas e hipofisárias do hipotireoidismo também são frequentes e resultam da secreção prejudicada de TSH, como consequência de um tumor que promove uma pressão, que promove uma compressão da região hipotalâmica ou hipofisária. Aqui nós temos um caso clínico para exemplificar o hipotireoidismo. Uma mulher de 60 anos de idade vem à clínica reclamando de ganho de peso, intolerância ao frio e fadiga. Ela também diz que recentemente se tornou menos alerta mentalmente, mas atribui isso à idade. Ao ser questionada, admite que também tem sofrido de constipação grave ultimamente. Ela relata que 2 membros de sua família tiveram problemas tireoidianos. Ao exame, está moderadamente obesa, tem pele seca e fria, face inchada e taxa cardíaca lenta, de 50 batimentos por minuto. A glândula tireoide não é palpável. Sua tiroxina livre T4 estava em 5 picomol por litro, a faixa de 9 a 25 picomol por litro, e o TSH era de 60 miliunidades por litro, a faixa normal era de 0,4 a 4 miliunidades por litro. Então, nós podemos ver por esses dados clínicos que o T4 ele apresenta níveis baixos em relação ao normal, mas que a glândula tireoide está sendo estimulada incessantemente, uma vez que o TSH está alto. O TSH está alto porque o T4 não está sendo produzido e isso é um feedback positivo. Então, nós podemos notar por esses dados que a pituitária, que a hipófise, ela está funcionando normal, ela está induzindo a tireoide a funcionar normal, mas a tireoide não está respondendo. Então, vamos ver aqui os comentários. Os sintomas do hipotireoidismo em estágio inicial podem ser bastante inespecíficos. O melhor teste de laboratório para o diagnóstico do hipotireoidismo é a concentração plasmática de TSH. O nível elevado de TSH sugere distúrbio primário da tireoide. Consequentemente, o sangue dessa senhora mostrou ser positivo para anticorpos antimicrossomais e antitireoglobulina. O diagnóstico de tireoide linfocítica, tireoide de Hashimoto, foi definido. Ela foi tratada com tiroxina. Então, esses anticorpos que foram detectados nessa senhora, elas estavam destruindo os microssomos produtores de hormônios da tireoide. Então, não adiantava nada a glândula tireoide ser estimulada pelo TSH, uma vez que a glândula não conseguia produzir os hormônios tireoidianos por oxidação do iodo. Um outro exemplo, uma mulher de 35 anos de idade veio ao seu médico reclamando de palpitações, dificuldade de subir escadas e fadiga generalizada. Também disse que perdeu 4 quilos recentemente, a despeito do bom apetite e nenhuma tentativa de dieta. Relatou diarreias ocasionais e sangramentos menstruais ocasionais e leves, cada vez mais frequentes. Ao exame, sua pele estava quente e úmida e ela tinha tremores leves nas mãos quando estendidas. Apresentava fraqueza leve dos músculos da coxa e taquicardia, 110 batimentos por minuto. Tinha aumento brando da tireoide, bócio papeira e uma proeminência sobre a glândula. Testes da função tireoidiana mostraram nível suprimido de TSH
menos de 0,05, a faixa normal é de 0,4 a 4 miliunidades por litro, e tiroxina T4, 29, a faixa normal é de 9 a 25, e triodotironina T3, e a T3 em torno de 25, a faixa normal de 3,5 a 6,5 picomol por litro. Anticorpos contra receptores tireoidianos foram detectados. Então, nesse caso, nós temos uma diminuição dos hormônios, do hormônio TSH, e essa diminuição em virtude da produção exagerada de T4 e também de T3. E essa produção exagerada, né, depois essa senhora ela foi monitorada quanto à produção de anticorpos e foram detectados anticorpos contra receptores tireoidianos. Esses anticorpos eles vão induzir, né, ao contrário dos hormônios contra os microssomos, que destroem o microssomo, mas eles vão induzir os receptores TSH como se fosse o próprio hormônio, aumentando assim os níveis de hormônio. Vamos ver aqui os comentários. No hipertireoidismo, os níveis de TSH, o nível de TSH é suprimido pelos altos níveis de hormônio tireoidiano circulante. O nível baixo de TSH e as concentrações altas do hormônio tireoidiano sugerem hipertireoidismo. A presença de anticorpos para receptores tireoidianos confirma que a causa é a doença de Graves, um distúrbio tireoidiano autoimune. Então, vamos ver agora o eixo hipotálamo-pituitário-adrenal. Nesse eixo, os hormônios liberador de corticotropina, CRH, assim como a vasopressina, são liberados pelo hipotálamo e estimulam a pituitária anterior a produzir o hormônio adrenocorticotrópico. Esse hormônio age sobre o córtex adrenal, estimulando a produção do cortisol, que age sobre os órgãos-alvo. Só que o cortisol ele é produzido a partir da progesterona. Na verdade, a partir da progesterona é produzido o cortisol, a aldosterona e a testosterona. E esse hormônio, a progesterona, ela tem como precursor o próprio colesterol. Então, o cortisol ele age sobre o cortisol ele é produzido a partir da progesterona, ele tem ação dos hormônios adrenocorticotrópicos, né? Mas todos os hormônios esteroides eles são produzidos a partir da mesma biossíntese. Então, nós temos aqui os principais hormônios que apresentam núcleo esteroide, a testosterona, o estradiol, a aldosterona e o cortisol, e a partir deles foram desenvolvidos hormônios sintéticos, prednisolona e também a prednisona. As principais ações do cortisol são sobre a função imunológica, sobre o sistema cardiovascular e também o sistema esquelético. Ele age sobre o metabolismo da glicose, induzindo a biossíntese de enzimas gliconeogênicas e inibindo a captação da glicose. Também aumenta os níveis e a deposição do glicogênio, induz a lipólise do tecido adiposo, modula o sistema imunológico, aumentando a produção de citocinas, também aumentando a apoptose de leucócitos, e favorece também a produção de vários vasos constrictores, como as catecolaminas, que apresentam efeitos diretos no coração e nos rins, acentuando a eliminação de água e também a reabsorção dos eletrólitos. A hipersecreção de cortisol ela é resultado, melhor dizendo, a hipossecreção de cortisol ela é resultado da falência do hipotálamo ou de defeitos da pituitária ou da própria adrenal. A deficiência do hormônio liberador de corticotropina e de ACTH são frequentemente acompanhadas pela deficiência dos outros hormônios hipotalâmicos e pituitário. A hipossecreção de cortisol está relacionada com a doença de Addison, que resulta da falência da adrenal primária, na qual a secreção de todos os hormônios adrenais está diminuindo. Isso pode ser em virtude de uma doença autoimune ou também de infecção da glândula adrenal.
A hipersecreção de cortisol ela é consequência da síndrome de Cushing. O excesso de cortisol ele promove várias alterações metabólicas, redistribuição do tecido adiposo, com deposição da gordura na face e no tronco, perda de gordura dos membros, perda de músculo esquelético, afinamento da pele e cicatrização lenta. O excesso de cortisol também produz diabetes, hipertensão e também suprime o eixo hipotálamo gonadal. Isso tem como consequência nas mulheres a perda da menstruação. Aqui nós temos também um exemplo da síndrome de Cushing. Uma mulher de 45 anos de idade apresentou fadiga, ganho rápido de peso com obesidade central, estufamento e vermelhidão da face, conhecida como pleitoa, perda dos períodos menstruais regulares. Ela estava levemente hipertensiva e o médico de família também a diagnosticou como diabética, motivo pelo qual ela recebeu aconselhamento alimentar. O cortisol urinário era 1000 nanomol em 24 horas, o normal seria menos de 250 nanomol em 24 horas. O cortisol sérico era de 500 nanomol em 24 horas, normal seria menos de 50 nanomol em 24 horas, e o seu cortisol às 8 horas era 550 nanomol por litro após 1 mg de dexametasona. Potente glicocorticoide sintético, normal seria menos de 50 nanomol por litro. O ACTH plasmático era de 100 nanogramas por litro, normal seria de menos de 80 nanogramas por litro. Então nós podemos ver nesse caso clínico que essa senhora ela apresentava níveis de cortisol urinário e plasmático bem elevados e que, interessantemente, às 8 horas, sob a ação bloqueadora da dexametasona, mesmo assim ela estava produzindo muito hormônio, muito cortisol, e que isso era resultado da estimulação do próprio ACTH, que apresentava níveis elevados também. Vamos ver aqui os comentários. Essa mulher tinha hipercortisonismo, conhecido como a síndrome de Cushing. O cortisol elevado na urina, o cortisol sérico elevado à meia-noite e a falha de supressão após a administração de dexametasona suportam o diagnóstico. O resultado do ACTH indica que a causa é um tumor da pituitária, mais provavelmente, ou uma secreção ectópica de ACTH e um tumor oculto, provavelmente carcinoide. Nesse caso, um imageamento por ressonância magnética da pituitária revelou um tumor claro de 0,5 cm de diâmetro. O diagnóstico da síndrome de Cushing e a localização do problema não são frequentemente tão fáceis. Cirurgia da pituitária e o tratamento definitivo apropriado nesse caso. Então, essa mulher ela tinha um tumor na pituitária que secretava uma grande quantidade de ACTH e esse estava estimulando a adrenal a produzir cortisol em abundância. Então vamos ver agora o eixo hipotálamo pituitária gônada. O hipotálamo ele produz o hormônio liberador de gonadotropina. Esse age sobre a pituitária anterior, induzindo a produção de FSH e de LH, o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante. Esses hormônios agem sobre os testículos, sobre os ovários, induzindo esses órgãos a produzirem estradiol e testosterona. O FSH e o LH são glicoproteínas que apresentam duas subunidades, uma alfa, que é idêntica, e uma beta, que é específica. E é justamente essa especificidade que é utilizada para utilizar anticorpos contra ela, que são específicos para a dosagem desse tipo de hormônio. Embora o hormônio liberador de gonadotropina seja essencial para o controle da secreção do FSH e LH, a retroalimentação negativa ou positiva do estradiol e da testosterona parecem ser mais importantes na liberação do FSH e do LH. E a retroalimentação pelo estradiol ela pode ter efeitos negativos ou positivos nas gonadotropinas. Isso vai depender do estágio do ciclo menstrual. Então, nós podemos ver aqui no slide a representação das proteínas do FSH, do LH e também do TSH, que apresentam subunidades alfas idênticas
e subunidades betas diferentes. E são essas subunidades betas diferentes que são utilizadas para a produção, para a ação do anticorpo que vai identificar especificamente o hormônio. O eixo hormônio do crescimento, ele tem as seguintes características. O hipotálamo produz o GHRH, que é o hormônio liberador do hormônio do crescimento, que vai estimular a pituitária a produzir o hormônio do crescimento, e essa agirá sobre os tecidos ou sobre o fígado. No fígado, ele vai induzir a produção de IGF-IV, que é o fator de crescimento semelhante à insulina. Também esse eixo também tem um controle negativo da somatostatina, que vai inibir a produção de GH pela pituitária anterior. Nós podemos ver aqui as funções do hormônio do crescimento. Então, a pituitária anterior produz o GH. Esse GH ele vai ter ações diretas anti-insulina, induzindo a produção de cortisol. E o cortisol vai agir sobre o metabolismo das gorduras ou sobre o metabolismo dos carboidratos. Também vai ter uma ação indireta promotora de crescimento quando o GH age sobre o fígado, induzindo a produção de IGF-I. O IGF-I ele vai aumentar a produção de hormônios tireoidianos que terão efeitos esqueléticos, aumentando a condrogênese e o crescimento do esqueleto, e também ações extraesqueléticas, induzindo o crescimento tecidual e a diferenciação celular. As concentrações no soro do hormônio do crescimento elas são bastante baixas e também apresentam pulsos em indivíduos saudáveis. Alguns imunoensaios, portanto, eles podem não detectar esses hormônios, não diferenciando um indivíduo saudável com um indivíduo com baixa nesse hormônio. Muitos hormônios, esse é um exemplo, precisam de um indutor, de uma substância, da presença de uma molécula que vai induzir a sua liberação. E nesse caso, a utilização de insulina induzindo uma hipoglicemia transitória vai provocar a liberação do GH. Então, esse estímulo é necessário para que possamos medir o hormônio do crescimento. O eixo da prolactina. A prolactina é o único hormônio pituitário que está predominantemente sob controle inibitório. E quem controla, quem inibe, melhor dizendo, a liberação da prolactina é a dopamina. A dopamina é um hormônio hipotalâmico que inibe a liberação da prolactina, que age sobre a mama. A prolactina ela é medida no soro por imunoensaios homólogos de competição, como a gente viu nos demais, e também apresentam plataformas automatizadas de sua medição. Nessas plataformas automatizadas são feitos ensaios imunométricos com 2 anticorpos que agem em 2 sítios diferentes, que aumentam assim a sensibilidade de detecção desse hormônio. Também podemos avaliar os hormônios, as aminas biogênicas, que são hormônios derivados de aminoácidos. São principalmente os principais hormônios derivados medidos, avaliados dessa categoria são as catecolaminas, dopamina, epinefrina e norepinefrina, que são derivados do aminoácido tirosina, e a serotonina, que é derivado do triptofano. As catecolaminas elas são produzidas por neurônios dopaminérgicos e pelo sistema simpático e pela medula adrenal, e a serotonina é produzida pelos neurônios serotoninérgicos do sistema nervoso central, pela glândula pineal e pelas células enterocromafins do trato digestivo. A produção normal tanto de catecolaminas como de serotonina está muito ligada a tumores neuroendócrinos. Os principais tumores neuroendócrinos são o feocromocitoma, que é um tumor produtor de catecolamina, localizado na glândula adrenal, o paraganglioma, que é um tumor produtor de catecolaminas também, mas em tecidos extraadrenais,
o neuroblastoma, que tem a origem das cristas neurais primordiais do sistema nervoso simpático, e os carcinoides, que são tumores provenientes do sistema neuroendócrino, do trato gastrointestinal e do pâncreas. Alguns hormônios precisam de um teste provocativo para induzir a produção, né? Os hormônios são produzidos em níveis muito baixos, precisam de um indutor para que níveis significativos possam ser medidos. Então, alguns hormônios, como o ACTH, por exemplo, eles precisam de um indutor, né? Geralmente é um indutor sintético que induz, né? Estimula a produção de ACTH pela pituitária. O cortisol, ele também como nós vimos, né? Ele é induzido por uma hipoglicemia. A hipoglicemia, induzida por insulina, estimula o cortisol a ser produzido com maior quantidade. O TRH é o estímulo para a produção do TSH, e a hipoglicemia também é um indutor para a produção do GH. Então, o GH ele é produzido quando se injeta pequenas quantidades de insulina produzindo hipoglicemia, e o GH, por feedback, ele produz, né, as células produzem taxas maiores do hormônio do crescimento. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Qualquer questionamento, qualquer dúvida, vocês já sabem como fazer suas perguntas. Muito obrigado e até a próxima videoaula.